Olá, pessoal. Então, é, na aula passada, nós trabalhamos a filosofia, é, com a filosofia moderna, né? A filosofia moderna, onde nasce a ciência, que eu expliquei para vocês, é uma nova ciência que surge a partir da filosofia, né? Entendendo que a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas é no período é, moderno da história, século XVII, século XVIII, né, final do século XVI até século XVIII, que a ciência vai se emancipar como ciência moderna. Aí a gente tem aquele velho dilema das correntes, o problema do conhecimento, como é que nasce o conhecimento, né? Se é do racionalismo, se é do empirismo, e depois vem o iluminismo. E assim eu fui explicando para vocês. É, aí eu fui falando com vocês sobre essa ciência, né? Aí, ou sobre esse período. Aí falamos, desculpa, que esse período é marcado por vários conflitos, né? Vários movimentos, e um deles é a Reforma Protestante, que vai ali fazer o processo de transição entre a filosofia medieval para a filosofia moderna, tá? Então, falamos da filosofia moderna, Reforma Protestante, é, Martim Lutero, né? Um outro movimento foi o humanismo, que eu falei para vocês, que é a retomada da ideia do ser humano, as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, que foi suprimido pela Igreja, agora reaparece, e aí a revalorização do ser humano e da natureza, com os primeiros experimentos de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, questão do heliocentrismo, versus geocentrismo, mas ainda a contra-reforma da Igreja e a organização aí do Tribunal da Santa Inquisição. Aí a gente vai ter exatamente esse momento conflitante, que é a Revolução Científica, né? Que temos o problema do conhecimento, que hoje vai se estruturar dessa forma, como eu falei para vocês. Aí a gente tem as três correntes: o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. Expliquei cada uma delas também para vocês, acho que ficou bastante claro, né? Os principais filósofos de cada uma das correntes, de Locke, George Bacon, David Hume, são filósofos do empirismo. E aí temos o racionalismo, né, com René Descartes, Baruch de Spinoza, é, o Leibniz. Então, são filósofos racionalistas que vão defender a ideia de que o conhecimento vem da razão. Aí a gente tem o iluminismo, que faz a junção dos dois, aí, sobretudo, com o Immanuel Kant, mas também a gente tem o Voltaire, o Rousseau, o Montesquieu, esse pessoal todo que vão ajudar, principalmente o Kant, né? Aí Kant vai unificar empirismo e racionalismo e vai fazer uma crítica à razão pura. Ele vai dizer que o conhecimento precisa dos dois, tá? Então a gente finalizou essa filosofia moderna e agora a gente entra na filosofia contemporânea, na filosofia contemporânea, tá? Mas, para fechar a filosofia contemporânea, eu encaminhei para vocês essa atividade. Foi encaminhado essa atividade, né? É, que é para fazer faça um fichamento do texto Trilhando os Caminhos da Epistemologia. Então, é esse livro aqui, é, está aparecendo para vocês esse livro aqui, né? Vou mostrar novamente. Então, atividade dos conceitos principais, ideia principal do texto e sua opinião do texto.
Então, eu entreguei impresso e espero que vocês tragam na próxima aula para me entregar pessoalmente, tá? Então, essa atividade. É, mas também apresentei para vocês o texto. Aqui está o texto, né? Está o texto, deixa eu me vir aqui, se está aparecendo para vocês o texto. Não, tá. Aqui. Aqui está o texto, né? Que nós encaminhamos para vocês do livro Rosa dos Ventos. Então, esse texto que vocês devem ter lido para fazer o fichamento, tá? É um texto nosso, como eu expliquei, com uma linguagem um pouquinho mais científica, mas ainda assim uma linguagem que vocês conseguem se aproximar, tá bom? Então, essa é a ideia da atividade, tá? E aí, agora a gente entra na filosofia contemporânea. Na filosofia contemporânea. Sobre a filosofia contemporânea, a gente tem aqui algumas ideias introdutórias, tá? Então, a filosofia contemporânea, ela vai se dividir em dois momentos. Filosofia contemporânea do pensamento do século XIX e a filosofia contemporânea do século XX e a pós-modernidade, que é um pedacinho já do final do século XX até o século XXI, que é o tempo nosso hoje, tá? Então, a, a filosofia contemporânea é essa atual, que nós vivemos agora. E aí ela vai se dividir. A professora, mas ela é desde o século XIX, sim, desde o século XIX até agora, tá? Então a gente precisa compreender. É, em que contexto vai surgir essa filosofia, né? Vai ser no século XIX, num processo de industrialização e conflitos sociais que vão acontecer no seio da sociedade, né? Então a gente vai ter a ideia da consolidação de um sistema de produção que é o capitalismo, ou seja, o capital vale mais do que o ser humano, é um modo de produção perverso e destruidor, a gente vai aprofundar. Então, vai acontecer uma revolução industrial, que inclusive o capitalismo vai se apropriar disso. Nesse processo, vai ter novas tecnologias, né? Ou seja, uma indústria a serviço do capital, e ela vai se aperfeiçoando a cada vez mais, a ponto de construir novas tecnologias. E aí, o ser humano, o trabalho humano, é a energia de produção de conhecimento, de produção de matéria, né, de construção de mercadoria. Por isso, o trabalho explorado é o ponto de partida do sistema capitalista. Então, a exploração do trabalho. E aí, com essa exploração do trabalho, para produzirem mercadoria dentro da indústria, para alimentar o capitalismo, usando tecnologias, a gente tem a divisão das classes sociais: burguesia empresarial, ou seja, os ricos, os donos das empresas, e os trabalhadores. Os trabalhadores, ou seja, os ricos que têm os meios de produção, né? Tem as terras, as indústrias e tal, e do outro lado, os trabalhadores, tanto do campo como da cidade. Então, nitidamente, aí a gente tem a divisão das classes sociais, ricos e trabalhadores, né? Quem tem os meios de produção, que não precisa trabalhar para viver, que são os ricos, né, que têm os meios de produção, e quem precisa trabalhar para viver, que são os trabalhadores, tá? A gente vai aprofundar. É, mas aí, um outro processo, uma outra ideia nessa consolidação é o progresso e humanização. A gente tem o progresso, claro, a ciência traz progresso, a ciência traz essa possibilidade de produção de conhecimento científico, muito fortalecido, sobretudo no século XIX, mas, ao mesmo tempo, a exploração do ser humano. Então, a gente chama de progresso e desumanização.
por conta dessa desumanização produzida no seio da Revolução Industrial, né, e do capitalismo, vai ter a Revolução Francesa, com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? E aí a Revolução Francesa vai rediscutir o rumo da história da humanidade a partir dessa ideia de progresso que a ciência traz, mas ao mesmo tempo de desumanização. Aí a gente tem nitidamente as lutas e as correntes socialistas, as lutas de classe, pobres e ricos, né? E aí é onde vão aparecer as primeiras correntes que criticam o capitalismo e propõem uma outra sociedade, que é o socialismo, como é o caso do Karl Marx, baseado nas teorias do Karl Marx, as primeiras ideias aí, já entrando no século de 20, no início do século 20, né, com a ideia da Revolução Russa, né, enfim, são experiências que vão ser construídas a partir dessa ideia do socialismo como uma alternativa, né, como uma alternativa para derrubar o sistema capitalista. E aí a gente tem, né, a filosofia contemporânea no século XIX, ela foi dividida a partir das seguintes correntes. Antes de entrar nas correntes, vou colocar aqui para vocês um vídeo que vai fazer a comparação entre a filosofia do século XIX e a do século XX, porque é um único período, né? Mesmo a gente estudando um século, depois outro, século XIX, depois o XX, mas está dentro do mesmo período histórico e filosófico. Então, tem um vídeo de um professor que eu gosto, ele faz essa ilustração, destacando os elementos, né, da filosofia do século XIX, comparando com a do XX. Eu vou colocar para vocês. Olá, pessoal. Nós iniciamos esta apresentação falando sobre as contraposições entre o século XIX e o século XX, que são as transformações da filosofia contemporânea. A filosofia se desenvolve desde a Grécia, com a filosofia antiga, passando pela filosofia patrística, depois a escolástica, depois o Renascimento, a Idade Moderna, a filosofia iluminista, e chegamos à Idade Contemporânea. Então a gente vai analisar quais são as diferenças basicamente entre o século XIX e o século XX. Aqui nós temos um pequeno resumo que percebemos que o século XIX é o século do otimismo, aonde a filosofia e a ciência é entendido como um grande instrumento da solução dos problemas, né? E no século XX há um pessimismo por conta das guerras, do totalitarismo, dominação da Europa no colonialismo africano, asiático, etc., a devastação, a poluição, bomba atômica, etc. Nesse momento nós temos uma filosofia, uma ciência mais crítica. No final dos anos 70, 1970, surge o que é chamado de pós-modernidade. Por conta da evolução dos meios eletrônicos, da comunicação fácil, surge uma, uma dúvida se a razão é capaz de conhecer a verdade e levar para o progresso, um mundo seguro. Então, a pós-modernidade vai questionar o século XIX e também o século XX. Então, no final, a gente vai analisar também, fazendo uma avaliação além do pós-modernismo, que nós devemos colocar a razão ainda para funcionar. A filosofia deve novamente indagar. Então, no século XIX, otimismo, progresso, evolução, civilização. Século XX, guerra, devastação, pessimismo. Pós-modernidade, cada um por si, dificuldade de ver a razão e as saídas utópicas acontecer. Além da pós-modernidade, nós devemos continuar apostando na razão, na evolução da capacidade racional das pessoas. Vamos lá então, retomando detalhes dessa explanação. No século XIX surge a ideia de que a história é progressiva e
e ela é positiva, portanto ela traz sempre progresso. A ideia de que a razão sempre evolui é de Hegel, e também nós temos que a ideia de que a ciência deve ser a matriz para tudo é de Augusto Comte, que dizia que toda a sociedade tinha que ter o amor como princípio, a ordem como meio e progresso como fim. Tanto é que esse tema de Augusto Comte está na bandeira do Brasil. Então vejamos sobre a questão da história e progresso no século XIX. Otimismo, ideia de progresso, que a ciência é para prever e prover. Século XX, em relação à história e progresso, há um pessimismo, crítica à ideia de progresso, porque cada sociedade teria sua história. E que essa ideia de progresso, estava justificando o colonialismo, a dominação de um povo sobre o outro. Então, passa a criticar e dizer, não há transformação contínua, cumulativa, positiva e progressiva da humanidade. Então, o século XIX pensava do jeito, o século XX vai criticar essa maneira de pensar. Agora vamos ver como é que acontece essa diferença entre século XIX e século XX na ciência e nas técnicas. Século XIX, otimismo, a ciência sobre a natureza, sobre a sociedade, os indivíduos, a razão instrumental, a técnica, a ciência, vai resolver os problemas. Surge a sociologia, a psicologia, tudo vai funcionar com base nas ciências. No século XX, pessimismo com guerra, totalitarismo, poluição, obesidade, a indústria militar, Auschwitz, perseguição dos judeus, Hiroshima, bomba atômica, surge a escola de Frankfurt, que vai falar, olha, nós ao invés de ter uma razão instrumental, temos que ter uma razão crítica, né? Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno e outros filósofos vão começar a fazer uma análise crítica dessa situação no século XX. Qual a diferença do século XIX e XX em relação aos ideais políticos? O século XIX, a filosofia apostou nos ideais políticos revolucionários, nova sociedade, seja ela liberal, seja ela socialista ou comunista, a nova sociedade. Mas surge em totalitarismo de esquerda e de direita, nazismo, né, o comunismo ditatorial, né, as ditaduras na América Latina, no Chile, no Brasil, na África, na Ásia. Então, o século XX, a filosofia passou a ser pessimista com relação à capacidade racional na política. Na cultura, século XIX, a filosofia descobre a cultura, seres culturais que transformam a natureza. Alguns acham que a cultura ela é progressiva, tem cultura superior, por exemplo, a Europa tinha cultura superior que da América, que é superior que a África e assim por diante. Outros vão dizer que era uma cultura são muito particulares, muito ligada à tradição. Século XX, começam a perceber que a história e as culturas são descontínuas. Cada povo, cada região tem sua cultura. Plural, a cultura é plural. Cada povo tem um jeito de se relacionar com o tempo e com as técnicas, com o meio ambiente. Então, o presente estaria voltado para o futuro e não para o passado, como se diria aqui nessa ideia anterior. Então, sempre pensar que a cultura é para o futuro que cada um constrói. Também, nesse período, tem a ideia do fim da filosofia, porque no século XIX, todas as explicações estariam dadas, seriam desnecessárias à filosofia. No século XX, a filosofia mostra que as ciências têm resultados duvidosos, porque a ciência não é neutra, ela faz mal para as pessoas também se ela progredir do lado errado. Russell vai dizer que teríamos que analisar melhor os resultados das ciências. Russell, um outro personagem, vai dizer que temos que estudar a linguagem científica, os limites do conhecimento científico. O conhecimento científico não traz toda a verdade. Também vamos entender que nesse período há uma discussão sobre os limites da razão. Então, no século XIX, otimismo filosófico, a razão conheceria a realidade e as ações humanas. No século XX surge Marx dizendo que as condições de quem domina quem domina a sociedade ou a classe dominante diz o que é a vontade e transforma essas vontades em ideias. Então nós temos ideologia que domina e a pessoa não pensa livremente, porque ela é dominada pelas ideias dos outros. Freud vai dizer que nem tudo que acontece conosco é do consciente, tem o chamado inconsciente. Então a razão conhece tudo,
A ideologia diz que não, a inconsciência diz que não. Então, dois personagens, Karl Marx e Sigmund Freud, vão dizer que a razão tem novas questões a ser discutidas. Então, a pergunta é: temos liberdade para a gente discutir as questões históricas, econômicas, culturais, etc., ou tem um condicionamento psíquico? A discussão sobre o infinito e o finito. No século XIX, tudo era infinito. A natureza, o Deus eterno, o desenvolvimento era pleno, a totalidade infinita da qual o homem faz parte. No século XX, começa a ter a ideia de que tudo é finito. Quando morre, tudo se acaba. Surge a teoria do existencialismo. Viver uma vida plena. O importante é a vida aqui na Terra. E aí também não teria sentido fazer uma luta política, uma sociedade melhor para o futuro. Então tem essa desconfiança. E também surge na antropologia a ideia de que cada lugar tem uma diferença, as diferenças das pessoas, diferenças das ciências. Então, nós temos aí nesse período o existencialismo, que é pensar no momento presente que estamos vivendo e as diferenças das pessoas para que as pessoas sejam felizes agora. Então, esse embate entre o século XIX e o século XX vai gerar uma série de dúvidas. Essas dúvidas vão impactar numa nova etapa de pensamento filosófico chamado pós-modernismo. Então, contra esse embate entre os otimistas do século XIX e os céticos, pessimistas do século XX, vêm as ideias pós-modernas que nós discutiremos numa próxima oportunidade. Ok, sobre a filosofia contemporânea, ela foi desenvolvida a partir dos seguintes movimentos. Então, como é que vai surgir esse pensamento? Né? Então, a gente tem o romantismo. O romantismo não é uma corrente filosófica, ainda é um movimento de transição entre aquele período conturbado de produção de ciência para um período já de transformar a ciência em técnica, como é o caso da Revolução Industrial, a primeira máquina a vapor, a Maria Fumaça, né? Ainda muito rústica, e depois esse aperfeiçoamento da indústria, da máquina, e aí o romantismo é um movimento, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Aí sim a gente tem um movimento de transição. Aí a gente tem o idealismo alemão, que é é uma corrente filosófica, e a gente tem o positivismo de Kant e o materialismo dialético de Marx, que aqui a gente vai deter mais tempo, certo? Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. O romantismo fazia uma exaltação do indivíduo e da emoção. Ele era um movimento cultural, não chegava a ser uma corrente filosófica, né? Estava ligado à arte e à filosofia, né? Trazia as expressões humanas, o sentimento, as paixões, né? Os sentimentos valorosos, era um escapismo para o turbilhão de coisa que estava acontecendo. Trazia a questão da sensibilidade, da subjetividade dos seres humanos, a ideia do nacionalismo, amor à pátria, né? São ideias bem românticas, por isso se chama romantismo, né? Trazia a ideia de liberdade individual. Não é que não foi importante, ele foi, mas ele foge um pouco desse período de transição, período moderno para o período contemporâneo, tem o romantismo, né, com essas ideias aí, né, que dá uma quebrada em todo o clima, tá? Então, o romantismo, se o século de XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo, pela razão, né, ali no século, já no século XIX, seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção, e pelo eu. Ou seja, o século XVIII teve todas aquelas descobertas, heliocentrismo, né, os primeiros filósofos cientistas, no século XVIII. Já no século XIX, começa já com essa quebra, né, da subjetividade, com o romantismo. Uma das características centrais do romantismo foi a exaltação dos sentimentos e das emoções. Os românticos valorizavam a intensidade emocional e buscavam expressar o mundo interior dos indivíduos. Tá? Ele via a emoção como uma fonte de verdade e inspiração.
em contraste com o racionalismo que foi produzido pelos iluministas. Tá? O termo romântico se refere ao movimento estético, ou seja, a tendência idealista ou poética daquele período, que foi um movimento filosófico, mas também foi artístico, literário. Então, o romantismo foi um movimento cultural e artístico que surgiu no final do século XVIII e floresceu durante o século XIX, que foi caracterizado exatamente por uma valorização da emoção, da individualidade, da imaginação, né? Então, esse romantismo trouxe uma nova abordagem para a literatura e até para o pensamento filosófico. Tá? Então, esse é o romantismo, um pouquinho do romantismo. Aí a gente tem o idealismo alemão, o idealismo de Hegel, Hegel, né, um grande filósofo, pai da dialética. O idealismo alemão, também conhecido como idealismo pós-kantiano, porque depois do Kant, que juntou o empirismo com o racionalismo e criou o iluminismo, outro grande momento que vem é o idealismo, né? Foi um importante movimento filosófico que emergiu no século XVIII e vai se desenvolver no XIX. E ele é caracterizado por uma abordagem sistemática e especulativa. O idealismo alemão ele buscou compreender a natureza da realidade e a relação entre o sujeito e o objeto na produção do conhecimento. Isso é muito interessante. Então, filósofos como Immanuel Kant, que saiu do período moderno, ele chega até o período contemporâneo também. Aí tem o outro, que é o Fichte, e o Chile, que trabalham junto, e o Hegel. O mais importante aqui foi o Hegel, que pega ali o Kant e outros, mas o Hegel vai ter uma grande importância aqui, né? Então, o Hegel. Tá. O aspecto central do idealismo alemão foi a ênfase na importância do sujeito na construção da realidade, que o sujeito é quem constrói a realidade. O sujeito, a relação do sujeito com o objeto é que produz conhecimento. De acordo com os idealistas, a realidade não é algo dado e objetivo, mas sim uma construção da mente humana, ou seja, o indivíduo idealiza, pensa e constrói a partir do que ele pensa. Eles argumentavam que a consciência desempenha um papel ativo na interpretação e na organização do mundo, moldando a experiência e a percepção, né? Veja, a consciência tem um papel importante para eles. Esse enfoque subjetivo da filosofia permitia um estudo aprofundado da mente e da razão, buscando compreender como o sujeito conhece alguma coisa e dá significado ao mundo. Segundo eles, parte da ideia, né? Então aí a gente tem uma base para a psicologia. Então, esse é um pouco o pensamento dos idealistas. E aí, o Hegel, que é o grande ali, ele vai construir o princípio ali da dialética, né? Que é quando eu tenho uma tese, uma ideia inicial, uma pergunta, e essa tese, ela produz uma nova ideia a partir do momento que ela passa pela antitese, quando ela é refutada, quando ela é criticada, quando ela passa por uma análise. Então, essa tese passa por uma fase que é a síntese, em busca de uma nova ideia e de uma resposta. Então, essa tese passa a ser antitese, anti de negação, ó, veja, tese, aqui eu tenho tese, aqui eu tenho tese, antitese. Aí, no final, eu tenho a junção das ideias, que aí eu vou ter uma conclusão que é a síntese. Veja, tese, aqui eu tenho tese, mas antes eu tenho ante, e aqui eu tenho tese, mas antes eu tenho sim. Ou seja, tese, antitese, síntese. Ideia inicial, a ideia questionada, refletida, né? E aqui a junção, a conclusão, que é uma síntese, tá? Então, essa é a ideia do princípio da dialética, do Hegel, que depois um outro filósofo vai organizar bem melhor isso. Ok? Para ir quase finalizando, a penúltima corrente é o positivismo. Positivismo do Augusto Comte,
um francês. O Augusto Comte é um pouquinho fora da realidade. Então, ele traz já amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, né? Então, vamos ver um pouquinho do que é positivismo, as leis dos três estados que ele estabelece e o que que propõe esse positivismo do Comte. Então, aqui está Comte. O positivismo é uma corrente filosófica do século XIX que aposta na ordem e na ciência para obter o progresso social. O Comte aposta tudo na ciência. Por isso que essa ciência, quando ela se postula como o único conhecimento verdadeiro, a gente diz que é uma ciência positivista. Positivista porque é ela não tem abertura para outra possibilidade de conhecimento, né? Ela é pronto e ela vai resolver todos os problemas. Então, o pensamento positivista postula a ciência a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir. Para ele, sobretudo o Comte, a ciência, ela, todo o progresso é parte da ciência, que a ciência pode garantir, né, a mudança na realidade. Então, positivismo de Comte é caracterizado por várias características distintas. Em primeiro lugar, o positivismo, defende uma abordagem científica rigorosa para compreender o mundo e a sociedade. Acreditava que o conhecimento deveria ser baseado em fatos empíricos e observáveis, rejeitando especulações metafísicas e abstrações filosóficas, ou seja, era ciência, né? Observáveis, empirismo, usando ali a manipulação. Ele enfatizava a importância do método científico na busca do conhecimento e foi o Comte que propôs a criação da sociologia como ciência, para estudar cientificamente as leis e os princípios que regem a sociedade. Então, Augusto Comte tem essa contribuição para a sociologia, que não dá para negar. Mas ele foi um filósofo francês, né, que desenvolveu o positivismo, corrente filosófica que busca estabelecer uma nova ciência social. Comte acreditava que o conhecimento deveria ser baseado em fatos concretos e verificáveis, rejeitando qualquer possibilidade. Acho que a gente já falou um pouco disso no slide anterior. Aqui está Comte, algumas ideias dele. Ele inspirou a proclamação da República no Brasil, inclusive a frase ordem e progresso, que está na nossa bandeira do Brasil, é uma frase positivismo do Augusto Comte, muito criticada, né? Ele está querendo dizer que para ter progresso tem que ter ordem, né? E essa ordem ela custa caro para a vida das pessoas, então é uma frase extremamente positivista, né? Há muitas críticas sobre isso. Então, o positivismo acredita na ciência e rejeita a teologia. Pronto. Para ele é ciência, ciência e pronto. Né? Ele era positivista. É assim, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Pronto. Não tem. Por último, nós temos o materialismo histórico e dialético do Karl Marx. Essa imagem é de um filme que saiu recentemente, estava na Netflix, ainda está, do jovem Karl Marx. Muito interessante. Eu me afeiçoo muito às ideias do Marx. Então, o materialismo dialético é uma corrente filosófica que utiliza o conceito de dialética para entender os processos sociais ao longo da história. Essa teoria faz parte do marxismo socialista, né? Ele foi Marx que propôs a ideia de socialismo, criada por ele, né? Mais o seu fiel amigo Friedrich Engels. O Engels era amiguinho do Marx. Então aqui está Marx, velhinho, de barba. Ele foi um filósofo, economista e sociólogo alemão, conhecido por desenvolver o materialismo dialético, né? Uma abordagem filosófica que enfatiza a importância das condições materiais e sociais na compreensão da história. O método marxista de entender a realidade
a gente chama de materialismo porque o Marx diz que não tem outra forma para compreender a realidade que não seja a partir do concreto, do real, da matéria, das relações. Marx foi estudar as relações sociais no chão das fábricas, nos conflitos entre ricos e pobres, e ele critica muito o capitalismo. Então, a sua teoria é baseada no que é concreto, no que é material. Quando ele fala de materialismo, não quer dizer que é dinheiro, né? Pelo contrário, ele critica o capitalismo, que visa o capital acima do ser humano. Marx criticava. Então, a teoria marxista, que é o materialismo, é porque Marx defende que a realidade só pode ser compreendida a partir da matéria, a partir do real. Então, todos os filósofos depois de Marx, Marx é muito grande, é um dos maiores, é o maior influente, né, do século XIX para cá. Todos os filósofos do século XIX para cá, depois de Marx, foram influenciados por ele, tanto para aceitar o que ele diz, como para criticar, né? Então, Marx diz que a essência do ser humano está intrinsecamente ligada à sua existência histórica e social, ou seja, nós somos fruto da realidade histórica que nós estamos inseridos, ou seja, é a sociedade que determina o ser. Então, o materialismo de Alan parte do pressuposto de que a base da sociedade é determinada pelas questões de produção, economia, já falamos. Ele argumenta que as relações sociais e as estruturas políticas são moldadas pelas condições materiais. Ele via a história como uma sucessão de modos de produção, né, nos quais os conflitos de classe desempenham um papel central, e aí ele vai dizer que o motor da história é a luta de classe, sempre foi, sempre houve pobres e ricos, quem trabalha e quem vive do trabalho do outro, quem é explorado e quem é explorador. Ele falava da luta de classe, tá aí, entre a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletário, que são os trabalhadores, né? Que é a classe trabalhadora, que é o motor que impulsiona a transformação social. Ele propõe essa reflexão. Para finalizar, no século XIX, houve a efetivação da burguesia como uma classe social poderosa e a implantação do capitalismo industrial, que eu já falei para vocês, da crítica à sociedade capitalista, suscitada pelas contradições decorrentes, de um lado, do privilégio existencial de poucos, e do outro, o sofrimento e carência das massas. Então, o capitalismo surge a partir, né, de uma classe social, que é a burguesia, que passa a explorar os trabalhadores, sobretudo nas fábricas, trabalhando 15 horas. Trabalho degradante para produzir mercadoria. Então, pouca gente com muito recurso e muita gente sem nenhum recurso, tendo que vender a sua própria força de trabalho, né? Destaca-se dois pensadores nesse período do materialismo, que é exatamente o Marx e o Engels. Eles elaboraram uma nova concepção filosófica, né, do mundo, o materialismo histórico e o materialismo dialético, que a gente junta, materialismo histórico e dialético. E ao fazermos a crítica da sociedade, ao fazerem a crítica da sociedade em que viviam, eles apresentam proposta para a sua transformação. Ou seja, eles propõem o socialismo, né? Implantável por meio de uma revolução. Ou seja, ele diz que é preciso os trabalhadores se unirem, e até a frase histórica dele, trabalhadores univos. Então é necessário os trabalhadores se unirem, derrubar o capitalismo para construir uma outra sociedade. Isso é a revolução socialista que ele propõe, tá? Então, o Marx, o o materialismo também vai criticar o Hegel, né, que diz que o conhecimento provém das ideias. Então, Marx critica ele, inclusive Marx foi aluno de Hegel, mas vai criticar o seu professor depois. Então, tem uma visão materialista da história, claro,
trabalha com o conceito de capital, dinheiro e trabalho, capital e trabalho. Dialética, produziu a dialética marxista, diferente da dialética de Hegel. Fala sobre os modos de produção e as forças produtivas, que eu já falei, né? E as lutas de classes. São conceitos, são categorias filosóficas que Marx desenvolveu em sua teoria. Depois que Marx marxismo como corrente de pensamento. O marxismo continua a ser uma corrente muito, muito fortalecida no mundo inteiro. Diversos teóricos e pensadores foram influenciados por Marx e contribui ainda hoje para que a gente consiga interpretar a realidade a partir do que é material, não de ficção, né? Então, essas são as principais ideias da filosofia contemporânea do século XX, ou melhor, do século XIX, pensamento do século XIX. Certinho? Então a gente continua depois ali.